No programa de hoje, vamos conversar com o professor Roberto Goulart Menezes. Ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos. No programa de hoje, vamos conversar com o professor Roberto a respeito da visão internacional dos países em relação ao novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, essas novas perspectivas, essa grande mudança que aconteceu no contato do Brasil com os demais países do mundo. Professor Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. É um prazer falar com você, Robson, e com seus telespectadores, internautas, enfim, né, para debatermos esse tema tão importante. Prazer tê-lo conosco, professor. Vamos iniciar hoje a entrevista a respeito desse tema tão importante, né, onde o Brasil começa a quebrar, né, já nos primeiros dias de um novo governo, o governo do presidente Lula, o seu isolamento internacional. E eu gostaria de saber, nesse caso, a visão que o senhor tem em relação a como é que os países, demais países do mundo, têm recebido essa volta do Brasil às relações internacionais. O Brasil, nos últimos anos, né, claro, em especial no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele buscou um alinhamento incondicional com os Estados Unidos e, portanto, relegou, né, todas as demais relações internacionais do Brasil ao segundo, terceiro plano, tendo, inclusive, né, buscado de forma sem medir esforços a atender a todo e qualquer pedido do então presidente Donald Trump. O fato é que, com a derrota do Trump, né, em novembro de 2020, nas eleições dos Estados Unidos, para o presidente Biden, né, o Bolsonaro e sua política externa ficou, digamos assim, desarmada, né? Ou seja, ela ficou completamente desamparada. Porque o Brasil, nesses últimos 4 anos, ele destruiu, né, assim, a política externa brasileira. E essa destruição da política externa brasileira se deu em todas as frentes. Eu destacaria três delas. A primeira, fundamental, é na frente ambiental. O presidente Jair Bolsonaro, né, tinha uma política ambiental com seu então ministro Ricardo Salles, né, uma política ambiental predatória e considerava que a Amazônia tinha que ser desenvolvida, né, a todo custo, não só a Amazônia, mas o Cerrado brasileiro, os demais biomas do país. E os compromissos internacionais que o Brasil tinha assumido no campo ambiental foram relativizados ou foram, né, simplesmente desmontados, com exceção do Acordo de Paris, que ele quase seguiu também, né, o presidente Trump, então o presidente Trump, e queria retirar o Brasil do Acordo de Paris. Então essa primeira agenda ela acabou dificultando, né, a relação do Brasil, por exemplo, com os países europeus, né, que, apesar de ter assinado um acordo, né, do Mercosul e União Europeia, né, para a criação de uma área de livre comércio entre as duas regiões, deixou países como a Alemanha, a França, enfim, muito receosos, né, de firmar um acordo dessa importância com o Brasil, que simplesmente estava na contramão da conservação ambiental. Um segundo ponto diz respeito à dimensão das relações com os países da nossa região, né? Sobretudo os países da América do Sul, não, para não citar os demais países latino-americanos, mas sobretudo na região, na nossa região aqui no entorno do Brasil, todos os acordos, todos os compromissos que o Brasil assumiu nos últimos 30 anos, eles foram, né, enfim, abandonados, praticamente abandonados pelo Brasil. Diariamente, quando o presidente tratava de algum tema internacional, era sempre para atacar, ou atacar a China, ou atacar o Mercosul, ou atacar, né, que dizia os países comunistas e assim por diante.
E o terceiro ponto, que levou, né, ao descrédito da nossa política internacional, foi exatamente as pautas com as quais o Brasil acabou se alinhando, pautas, né, antidemocráticas, com governos, né, da Hungria, com o governo da Polônia, né, com o governo do próprio do ex-presidente Trump, né, ou seja, era a pauta da extrema-direita, que era justamente não só relativizar, mas tentar neutralizar as instituições democráticas. Esses três pontos, inicialmente, acabam levando o Brasil para uma situação que a gente, como você bem descreveu, o Robson, de isolamento internacional. E um detalhe importante também, né, se feriu, né, uma posição histórica que o Brasil sempre teve de neutralidade em relação às questões que envolvem Palestina e Israel. Esse é um outro tema estranho também que entrou na forma como foi, né, posta pela política externa brasileira, né, que o ministro, né, então o primeiro-ministro, né, das relações exteriores do Bolsonaro, as pessoas já nem se lembram mais dele hoje praticamente, chamado Ernesto Araújo, um diplomata, ele tentou seguir, né, nesse alinhamento condicional dos Estados Unidos a posição de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. E os Estados Unidos do Trump fizeram isso. Então, ele também tinha pretensões, né, em fazer o mesmo. Só que é importante lembrar que em 1983, Jerusalém, né, que é considerada uma capital, né, tanto para os judeus israelenses quanto para os árabes e os demais povos que lá vivem, né, assim como os palestinos, é o fato de que ser uma cidade que no futuro, enfim, no futuro acordo de paz, seria uma cidade, né, que não ficaria apenas com Israel. Mas em 83, o governo de Israel declarou Jerusalém indivisível. E, portanto, as delegações diplomáticas e tudo mais consideram que a capital de Israel é Tel Aviv, e é Tel Aviv, então a capital diplomática do país. Então, o que acontece é que, quando se transfere, né, a importância, né, enfim, ou a gravidade, melhor dizendo, de transferir a capital de Tel Aviv, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, está endossando essa política. E é uma política que é repudiada por quase todos os países do mundo, porque consideram que os palestinos também têm direito a Jerusalém. Então, claro, tem direito a Jerusalém. Então, essa política que procurou, enfim, levar adiante, ela só não se consumou porque os demais países da região do Golfo Pérsico, os países árabes como um todo, eles em bloco rechaçaram essa possibilidade e isso, né, prejudicaria o comércio do Brasil com os países da região, poderia colocar aí em risco, né, mercados, né, que produtos brasileiros como carne de frango, né, enfim, carne bovina, assim por diante, já desfruta, né, enfim, de um espaço importante. Então, essa política externa, eu diria que foi deslocada, né, sob certos pontos de vista. Mas, de outro, né, procurava estar em consonância com o governo de extrema-direita, um governo, né, autocrático de extrema-direita, e que, portanto, tem a ideia de que vai fazer tudo que ele desejar fazer, independente, né, do histórico, né, das relações internacionais do país. Isso é um ponto importante, né, professor? Porque às vezes algumas pessoas faziam comentários tipo que era como se o Brasil estivesse no governo anterior de Bolsonaro, estivesse se alinhando automaticamente aos Estados Unidos, mas na verdade não chegou nem a ser uma tentativa de alinhamento automático aos Estados Unidos, mas à política de extrema direita de Donald Trump, porque em certas circunstâncias, né, em certos momentos estratégicos, nem mesmo enquanto uma nação historicamente, os Estados Unidos tomariam ou teriam tomado ou tomaram posições tão extremas e radicais como foi o caso do próprio Donald Trump. Então, me parece que foi um erro duplo, né? Automaticamente esse alinhamento não só ao que decidiu o presidente de um país, mas ao presidente
especificamente que tinha uma forma de se comportar politicamente à extrema-direita, não é? Desde da campanha de 2018, já então como candidato, Jair Bolsonaro, ele demonstrava uma subserviência muito grande aos Estados Unidos. E aí eu destacaria alguns episódios rapidamente. O primeiro deles foi que ele não só cantou o hino nacional, né, em posição, né, à bandeira dos Estados Unidos, como ele beijou a bandeira dos Estados Unidos, né, como candidato a presidente da República. Não que deveria manifestar alguma hostilidade, mas o fato era que mostrava uma subserviência muito grande. O segundo fato que chocou muito logo nos primeiros dias após a sua eleição foi o que ele recebeu o então assessor especial do Donald Trump, o John Bolton, em sua residência, né, no Rio de Janeiro, e em 5 minutos de conversa ele ofereceu uma base militar para os Estados Unidos no Brasil. Ele tendo como vice eleito, né, um general do Exército, aquilo rapidamente, né, enfim, se transformou, né, não só num burburinho, mas uma grande preocupação, porque era um sinal de subserviência irrestrita aos Estados Unidos. O Brasil nunca cogitou, enfim, nos 200 anos de relações com os Estados Unidos, 1824, né, e ano que vem completam 2 séculos de relações, ter uma base, abrigar uma base militar nos Estados Unidos no território nacional. Então, isso foi assim, um fato, né, que mostrava que não teria limites essa relação com os Estados Unidos. O terceiro momento que eu destacaria foi quando o então, né, secretário de Estado, que equivale a ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, né, Mike Pompeo, esteve em Roraima, né, na capital, Boa Vista, acompanhado então do então ministro das Relações Exteriores do Brasil, para discutir uma possível invasão da Venezuela. Ou seja, ele usou o território nacional para dar palanque para, né, os Estados Unidos, na figura do Verdadeiro Mike absurdo. Pompeo, né, para, enfim, hostilizar os seus vizinhos. Né? Então, poderia aqui enumerar os atritos com a China, né, enumerar, enfim, a série de agressões, por dizer assim, que foi cometida contra a soberania nacional. Né? Ou seja, um presidente que se dizia patriota, nacionalista, mas, no fundo, né, nunca escondeu, né, essa subserviência e essa adoração, né, como você bem colocou, com o Donald Trump, e não com os Estados Unidos, que tem uma relação, como disse, de 200 anos, uma relação que não é de toda harmônica, mas é uma relação madura entre o Brasil e os Estados Unidos, sem com isso, né, ignorar nenhum dos episódios em que os Estados Unidos atentaram contra a soberania nacional do Brasil. Seja no caso da espionagem contra o presidente Dilma Rousseff em 2013, contra a Petrobras na sequência, seja na participação direta dos Estados Unidos no golpe militar de 1964 no país, entre outros, né, episódios, enfim, que marcam tristemente essa relação. Mas o fato é que um alinhamento incondicional ao governo Trump, como você bem colocou, não tinha, nunca tivemos paralelo na história das relações diplomáticas do nosso país. Professor Roberto, e um outro ponto que é importante o senhor compartilhar conosco, né, a visão que o senhor tem a respeito, é que quando nós pensamos em relações internacionais, nós pensamos também em relações comerciais, automaticamente. O Brasil tem, por exemplo, a China e tantos outros países como grandes parceiros, como grandes compradores de produtos brasileiros, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós que consequências práticas nós tivemos por conta do isolamento do Brasil em relação ao resto do mundo nesse aspecto comercial? O primeiro ponto, Robson, que eu destacaria é na nossa própria região, na América do Sul. O Brasil produz, né, ainda tem uma indústria relativamente importante, embora tenha perdido muito espaço, né, no conjunto da economia brasileira, mas
A América do Sul é o destino de cerca de 40% das exportações de produtos semi-manufaturados e manufaturados do Brasil. É aqui que nós temos competitividade, né, para a maior parte dos produtos, né, enfim, industriais que exportamos. Para se ter uma ideia, o Brasil, ele na área, no setor automobilístico, no setor de linha branca, por exemplo, ele ocupa um espaço importante no mercado argentino. Então, quando o Brasil, com essa política externa, né, de extrema direita, do ex-presidente Bolsonaro, do seu então ministro, né, Ernesto Araújo, e que depois foi só relativizado do tom com Carlos França, né, que serviu também a esse governo, não mudou nenhuma diretriz, né, enfim. Por quê? Porque a política externa deixou de ser feita em grande parte pelo Itamaraty, isso sem isentar os quadros que aderiram a essa política do ponto de vista, enfim, da realidade objetiva, mas brigar com a Argentina, brigar com os países vizinhos, colocava em risco também essa, essa parceria estratégica do Brasil, né, que ele tem, sobretudo, com a Argentina. Então, o que nós vimos foi a China ocupar o espaço, né, não só no mercado argentino, mas nos outros mercados da América do Sul, em especial. Hoje nós sabemos que a China, quando ela não é o primeiro parceiro comercial dos nossos vizinhos, ela é o segundo. Então, essa é a realidade que o Brasil, né, precisa lidar hoje. O segundo ponto é em relação à China, que é o primeiro país, né, como você bem colocou, né, desde 2009, após a crise internacional de 2008, a China passou a ocupar a primeira posição, né, no comércio internacional do país. Claro, sobretudo com produtos do setor primário, né, petróleo, minério de ferro, soja, farelo de soja, assim por diante. Mas o fato é que o Brasil tem na China, né, o principal destino das suas exportações. E o governo Bolsonaro não poupou não poupou a China, não fez nenhum esforço para manter uma relação de alto nível com esse parceiro comercial importante, não só comercial, mas também um parceiro geopolítico importante, porque o Brasil, junto com a China, integra os BRICS, né, uma coalizão de países que, além de Brasil e China, inclui Rússia, inclui a Índia e a África do Sul, e que vem discutindo agora a sua expansão. Então, e o terceiro momento, né, um terceiro ponto que eu destacaria é no acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo, por parte do governo Bolsonaro, nunca foi levado a sério, porque o desejo principal do então ministro da Economia, Paulo Guedes, né, do presidente Bolsonaro, era de fazer um acordo, né, direto com os Estados Unidos. Era buscar fazer um acordo que desse, né, ao Brasil, supostamente, um acesso privilegiado ao mercado dos Estados Unidos, ignorando todo o histórico de protecionismo dos Estados Unidos. Porque Exato. nós Um dos vimos a países mais renegociação. protecionistas do mundo que prega, né, a história de que os outros países não sejam protecionistas em sua economia, né? Uma contradição fenomenal e com um detalhe importante, né? Que nesse nosso caso, às custas do prejuízo do Brasil, porque o Brasil, no governo de Bolsonaro, passou a comprar muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil, né? Inclusive, até se a gente pensar no caso da Petrobras, uma empresa estratégica para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nossa economia, entre as vendas dos pedaços da Petrobras, né, para empresas americanas e chinesas e outras, chegou inclusive a desmontar, essa nem vendeu, desmontou a fábrica de fertilizantes do Brasil e passou a comprar num grande volume agrotóxicos não só da Rússia, mas também ampliando na Rússia, mas também dos Estados Unidos, mas na verdade veneno, literalmente, que há alguns deles que já nem são mais vendidos lá, ou seja, jogou lixo para o lado de cá, né? E aí, dois pontos importantes. O primeiro, como você fala do intercâmbio, né, comercial Brasil e Estados Unidos, em 2022, o Brasil exportou 21 bilhões para os Estados Unidos e importou 35 bilhões, né, aproximadamente. Um déficit muito grande, um dos maiores na série dos últimos 20, 25 anos. Né? Em relação à liberação de venenos, né, pelo Ministério da Agricultura, nós batemos o recorde, infelizmente,
chegamos a mais de 2.500 agrotóxicos, que eles chamam agrotóxicos, mas venenos, vários deles, inclusive, banidos, né, no mercado europeu, e alguns, nos Estados Unidos. Então, é uma relação não só de subserviência, mas também, né, de um falso patriotismo, um falso nacionalismo e numa política da extrema-direita, como já destacamos, e uma política que também ocupou a arena internacional, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, que fica em Genebra, e outras instâncias internacionais para promover uma pauta reacionária, uma pauta, né, antidireitos humanos, uma pauta que, enfim, o Brasil não tinha adotado até então. Embora o Brasil seja, no geral, um país conservador, né, mas não é um país de extrema-direita. E nós vemos que essa polarização promovida, né, pelo chamado, com o uso de redes sociais, das mídias, enfim, com financiamento privado também, tudo leva a crer, né, pelo que está aí sendo noticiado, de desembocar, como nós vimos, uma tentativa de golpe no último dia 8 de janeiro, né, aqui em Brasília. Então, essa rede da extrema-direita, do qual o governo Bolsonaro inseriu o Brasil, ela segue fortemente ativa. Né? E é claro que é um trabalho que é longo ainda de reconstrução da política externa brasileira e, ao mesmo tempo, de construção, né, de reconstrução de laços, de vínculos do Brasil com os demais países do mundo. Agradeço a participação do professor Roberto Goulart Menezes, da Universidade de Brasília e do Instituto de Relações Internacionais, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson, pelo convite. Um prazer conversar com você e discutir, né, temas da política externa brasileira e das relações internacionais. Obrigado, professor.